Ou seja, eu quero fazer um tipo de poesia que não passe sentimento. Se o romantismo era exageradamente sentimental, agora eu passo a ser o quê? Impassível. Eu não coloco sentimento para fora. Eu não tenho o eu lírico transbordando emoção. Então é assim que os parnasianos vão criar o seu modelo, tá? Modelo baseado no rigor formal e em aspectos como a objetividade, o descritivismo, o racionalismo e a impassibilidade. Gente, o parnasianismo foi um grande movimento. Teve autores muito relevantes como Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Esses três vão formar o que a gente chama de Trindade Parnasiana. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau. Foi bom estar com vocês. Até a próxima. Valeu! Livre para todos os públicos. Decifrar e compreender informações são atividades inerentes aos processos comunicativos a que sempre estivemos sujeitos enquanto sociedade e para sobreviver na sociedade. Neste processo de emissão e recepção de informação, a comunicação foi sendo construída, recebendo em certo momento da história o incremento de aparatos, meios para se comunicar. Já em um contexto de redes sociais online, em 2017, o historiador Leandro Carnal, em sua coluna no Estadão, foi categórico. O dramático do mundo de 2017 é que aumentamos tanto a comunicação que ela corre o risco de se tornar irrelevante. A era da internet está banalizando os sistemas sociais de informação e comunicação. Ataques massivos e contínuos a instituições e atores sociais são a nova estrutura social ou apenas uma nova roupagem digital? Sobre estes e outros assuntos relacionados à comunicação social e ao jornalismo é o que vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou o professor Johnny Chalar, atuo na Rede Estadual de Ensino de Goiás. Sou integrante do GEAD, Grupo de Estudos em Educação à Distância. Também integro o CADJO, Grupo Interinstitucional que estuda e pesquisa as relações entre tecnologias e educação. Em uma pesquisa do Data Senado em 2019, 79% dos entrevistados afirmaram que o aplicativo WhatsApp como sendo sua principal fonte de informação. Já uma pesquisa da Reuters Institute apontou em 2020 que pela primeira vez as mídias sociais superaram a TV em termos de consumo de notícias. Também em 2020, o Poder Data levantou que 61% da população tem algum nível de desconfiança em relação à imprensa brasileira. Estaríamos presenciando a transformação dos processos informativos e comunicativos da sociedade, paralelamente às mudanças em relação sobre como se acessa a informação, existem movimentos empenhados em atacar e desacreditar os profissionais e as instituições relacionadas ao jornalismo. Hoje, para dialogarmos sobre estes assuntos, nós convidamos o jornalista Pablo Cossa. O Pablo é formado em comunicação social,
jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e mestre em comunicação social pela mesma instituição. É assessor de comunicação concursado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária desde 2006. Além disso, é integrante do Falando Sério da Rádio Interativa e colunista no site Mais Goiás. Pablo, é com grande satisfação que nós te recebemos aqui no Matutando, meu querido. Seja bem-vindo. Johnny, prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado pelo convite. Sempre uma honra voltar à Universidade Federal de Goiás, mesmo que à distância. Eu que sou filho da Escola Técnica Federal de Goiás, fiz o meu segundo grau em saneamento lá, filho da Universidade Federal de Goiás, por ter feito meu curso de jornalismo e meu mestrado em comunicação lá. É sempre com extrema alegria, enorme honra que eu volto a esses espaços de defesa da comunicação pública e da educação pública de qualidade. Muito obrigado pelo convite, Johnny. Nós que agradecemos. Bom, informação e comunicação. Conceitos que constantemente eles são confundidos e que estão inseridos em diversos processos sociais, como na cultura, na educação, nas relações de consumo e na educação, né? Como sujeitos sociais, somos emissores e receptores de informação por variados processos que podem ser comunicativos. Na atualidade, para uma parcela da sociedade, o acesso às informações está ocorrendo massivamente pelas mídias digitais, né? Com destaque para as redes sociais. Pablo, falando sobre conceitos, né? Qual seria a diferença entre informação e comunicação? E eu já aproveito, né, para falar do contexto que nós estamos vivendo, para te perguntar, nessa sociedade com uma desigualdade de acesso às mídias online, a construção da cidadania e de uma sociedade democrática está fragilizada? Vamos lá. A gente começa a estudar, né, na teoria da comunicação, essas diferenças conceituais, logo quando a gente entra no primeiro ano de um curso de comunicação social, né? Então, no primeiro ano de jornalismo, eu já tive teorias da comunicação com o professor João Mar Carvalho, né? Hoje aposentado da Universidade Federal de Goiás, mas deixo aqui meu abraço a ele. A informação é o bem mais precioso de quem trabalha com comunicação, porque é o elemento primário, né? É aquilo que você molda e que trabalha. A comunicação, até porque o objeto da ciência da comunicação é o intercâmbio, é aquele ponto em que você conecta vários outros saberes e você faz esse transporte da informação. Então você conecta a opinião pública com a psicologia, com a cultura, com a educação, com a sociologia, com a história, com as ciências exatas, com a engenharia, enfim, com todos os outros saberes. A comunicação faz essa ponte, esse intercâmbio, essa conexão entre esses saberes especializados e a opinião pública. Então, uma pessoa cuja formação se dê em determinado campo do saber, para ter acesso a outro campo do saber, a comunicação faz essa intermediação. Isso eu estudei com alguma profundidade no mestrado, né, em que também ele foi orientado pelo professor Luiz Signatz, também da Universidade Federal de Goiás, deixo aqui meu abraço para ele. O que acontece é que o meu autor de referência foi o Habermas, né, e a teoria do agir comunicativo é algo que fundamenta, né, as teorias de Habermas. O que acontece é que a informação é o elemento, a pepita, é a pedra preciosa da comunicação, e a comunicação é como você traduz essa pepita para os mais diversos públicos, com os diversos níveis de escolaridade, com as mais diversas realidades culturais, que possa ser compreensível para o máximo número de pessoas aquela informação que às vezes é muito técnica, de uma área do saber particular, seja de qualquer área, pode ser o direito, por exemplo, você traduzir questões constitucionais, por exemplo, para o público leigo. Em relação ao que você colocou da cidadania fragilizada, eu não sei se fragilizada, eu preciso ser sincero, assim, eu não tenho essa clareza se fragilizada, mas é inegável que o momento, Johnny, ficou mais complexo, sabe? Porque antes as relações, elas seguiam um canal um pouco mais óbvio, em que você tinha o objeto, você ia lá, tinha contato com o objeto, ou reportava a opinião pública, ou recebia e devolvia, por meio de cartas, por meio de e-mails,
Enfim, hoje essa teia ela é muito mais complexa. É óbvio que tinha uma conexão também entre as pessoas da opinião pública e entre os órgãos de imprensa e tudo, mas a coisa ela tinha um encadeamento um tanto quanto mais óbvio. Agora, por conta desse compartilhar incessante, que é a própria dinâmica das redes sociais, seja qualquer uma delas, pode ser o aplicativo como o WhatsApp, pode ser o Twitter, pode ser o Instagram, enfim, qualquer uma rede social cumpre esse papel, a rede, a teia, ficou muito mais complexa, Johnny. Então esse é o desafio da gente compreender esse novo momento em que a emissão e a recepção são conceitos até bem básicos na comunicação. A situação está muito mais complexa hoje, porque o emissor e o receptor ele continua trabalhando e se retroalimentando nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Pode ver que parece, Johnny, hoje, que a gente não tem paz no final de semana, assim, parece que você está sempre atrasado. Você pode observar, parece que você está sempre não sabendo de alguma coisa, entendeu? Assim, porque é isso, cara, é 24 horas a informação indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, nesse agir comunicativo. Aí, como a gente tem a limitação nossa, que a gente tem que dormir, a gente tem que tomar banho, a gente tem que cozinhar, a gente tem que desligar em alguns momentos. Então, por isso que a gente tem a impressão, e é somente uma impressão, nada além disso, que a gente está sempre atrasado e desinformado, está por fora dos assuntos. Mas não, é porque é simplesmente impossível dar conta dessa dinâmica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Compreende, meu velho? Não, entendo, e eu me coloco nesse grupo, por questões aí, acadêmicas, eu me ausentei por um tempo das redes sociais e eu fiquei alheio de muita coisa, né? Sejam questões políticas, culturais, e é massivo, né, esse processo. Realmente, a complexidade da teia que você chama a atenção, de recepção, emissão, produção e os meios de acesso, elas estão complexas. Bom, já que nós falamos das mídias online, você é uma personalidade, né, no meio jornalístico goiano, que, como já apresentou, iniciou a profissão antes da era do YouTube, do Twitter, Telegram e WhatsApp. Há mais de uma década está em uma rádio, né, com grande abrangência e alcance em Goiás, e que possui um canal no YouTube em que trata de diversos assuntos, com uma opinião, você é opinativo. Quais mudanças, Pablo, você tem percebido ao longo desses anos de profissão em relação aos ataques que o jornalismo recebe, tanto de estruturas criadas para este fim, quanto do público que reverbera tais ataques, né? Quais as principais consequências desse movimento para o jornalismo e para o público em geral? Johnny, eu entrei no curso de jornalismo em 1999 e comecei a trabalhar como estagiário da própria Interativa no ano 2000. Foi a primeira vez, a primeira marca que tem na minha carteira de trabalho é da Rádio Interativa. Fiquei por lá um ano, 2000 a 2001, saí, retornei em 2005 e estou desde então, desde 2005 até hoje. Então você vê que é uma vida, já na mesma emissora. As diferenças são perceptíveis. Hoje a agressividade, a violência verbal, parece ser ela é mais comum e aparenta ser também assim, uma parcela, tanto quanto da mídia, quanto do público, se orgulha de uma violência verbal que antes eu não percebia. A imprensa sempre apanhou, desde quando eu nem estava na faculdade, entendeu? Assim, sempre tem alguém falando mal da imprensa, porque o enfoque não é exatamente aquele que a pessoa espera, que ela almeja. Então, essa porrada é normal, Johnny, assim, não é nenhum tipo de novidade. Mas, agora, o ódio, ele parece orgulhar as pessoas. Antes o cara falava mal, mas ele tinha algum pudor, algum zelo com as palavras. Hoje não. Quanto mais tosco, agressivo, violento e até perigoso a pessoa aparenta, perigosa a pessoa aparenta, parece que mais feliz, satisfeita com o próprio ego, ela fica. Isso me preocupa, isso é uma percepção que parece que tá tudo muito galinho de briga, sabe? Arrumando confusão por nada, por coisas desnecessárias. E também mudou, né, o perfil do jornalismo demandado pelo público. Isso é o trem que eu observo também, cara. É um trem que eu observo porque antes, se o jornalismo de serviço ele era o mais desejado,
só para assim, uma linguagem técnica para traduzir para a rapaziada que tá nos acompanhando aí na TV UFG. Jornalismo de serviço é aquele bem hora do almoço. Tipo assim, olha, para você arrumar um emprego, a carteira de trabalho, você tem que levar identidade, CPF e tal, não sei o quê. Para você conseguir comprar o passe escolar, ou para você conseguir a carteirinha de isenção do passe escolar, tem que ir no CETRANSP levando esse documento. Porque antes, como a internet não estava acessível, o cara precisava dessa informação para o básico da vida dele. Se acabar a sua luz, você tem que ligar nesse telefone aqui da CELG para reclamar. Hoje essa informação está muito mais fácil, a pessoa não precisa dela, não com a mesma intensidade e o mesmo volume. Hoje o tipo de jornalismo calcado na análise, na contextualização histórica, na opinião, de uma leitura de mundo sobre determinado viés, hoje ele é mais demandado. Então, o fazer jornalístico, nesse tempo que eu estou aí, que eu comecei em 2002, eu tenho 21 anos de trajetória, quase 18 anos dentro da mesma empresa, isso eu percebo muito claramente, velho. Assim, essa alteração, velho, ela é muito palpável, ela chega a ser palpável. Porque se antes o jornalismo opinativo, ele era a cobertura do bolo, hoje ele está sendo quase aqueles bolos que só tem recheio, sabe assim? Quase não tem alta, sabe? Quase não tem massa, tem só recheio. Parece esse tipo de bolo, entendeu, Johnny? Então, isso é perceptível. Por quê? Porque essa informação está fácil na mão do cara. Ele não precisa mais, sabe? Ele bota no Google, telefone CELG, já está. Para que ele precisa da imprensa dar o telefone da CELG? Agora, por que acabou a energia na casa dele? Quais são os motivos da crise energética? Por que tá a energia, o boleto da Enel está tão caro? Isso agora demanda uma interpretação. Por que a situação em Goiás de energia é diferente da situação do Amapá, que está naquela crise de racionamento, de eventuais apagões? Então, esse tipo de informação o Google já não entrega com uma qualidade, uma capacidade de reflexão humana. E uma assinatura, um sotaque, uma gíria, uma identificação pessoal de visual, estética, sabe? Que a pessoa se conecta de ideias e de identidade, o Google não consegue oferecer. E isso é um fator humano de contextualização e de empatia. Ou de aversão, inclusive, porque o ódio também mobiliza, Johnny. O cara te acompanha, é muito doido isso, cara. O cara te acompanha para te xingar, só para te xingar. Fazer o que? O ódio também mobiliza afeto, né? Essa é a parte da comunicação, né, Pablo, que você nos chamou a atenção. Você tem a informação e os seus exemplos, eles foram, assim, pontuais, né? Dessa leitura crítica do porquê não tem energia, ou do porquê que essa luz, né, ela oscila, cai todo fim de semana em uma determinada região, em outra não, e nós estamos próximos aí com risco de apagão novamente. Isso eu tenho a informação, mas a leitura crítica dessa realidade é a que você nos chama a atenção. Bem, nós estamos matutando com o Pablo Cossa, nós vamos para um breve intervalo e já nós retornamos para o nosso bate-papo. É a aprendizagem que nós temos todos os dias, né? Não posso, não consigo. Para eles não existe isso. Vamos atrás do seu objetivo. A única coisa que vai diferenciar o primeiro colocado e o último é o empenho que ele vai dar na trajetória dele. Olá, retornamos e estamos matutando com o jornalista Pablo Cossa sobre comunicação social, jornalismo e pandemia. O nosso convidado também já participou ativamente do circuito cultural goianiense e goiano, em festivais de músicas, shows e no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás, o FICA,
Ou seja, o Pablo conhece a realidade do setor cultural em Goiás. Em programas anteriores, nós entrevistamos o ator Júlio Van e a historiadora Lia Calebre, dialogando sobre o impacto da pandemia no setor cultural. Estamos com quase 1 ano e meio de pandemia e, infelizmente, nós estamos longe do fim dela no Brasil. Como, Pablo, você avalia as ações em Goiás em relação aos profissionais e às instituições do setor cultural? Como que tem sido para os nossos artistas seguir com os seus trabalhos durante esse período? Dificílimo, Johnny, dificílimo. É uma situação muito frágil do segmento cultural em Goiás e no Brasil. A essência da cultura, talvez exceção seja a literatura, a essência da cultura é a aglomeração. É você encontrar as pessoas para fruir determinada obra, seja no cinema, seja no teatro, seja no espetáculo musical. Artes plásticas também nas vernissagens e tal, tem um meio termo entre o individual, o fruir individual e o fruir coletivo, mas a literatura talvez seja a exceção, que a pessoa consegue fazer a fruição em um ambiente individual, mas mesmo assim a gente sabe que para a viabilidade econômica da literatura, os eventos são mais importantes que a própria venda de livros, a crueldade. Então, ou seja, a essência da cultura, e eu estou falando da coisa mais rame-rame mesmo, do dia a dia, de você conseguir viabilizar a subsistência artística do indivíduo, ela se dá por meio de aglomeração. É aquele compartilhar coletivo de algo, de você sentir você se sentir pertencendo a algo maior, de uma experiência coletiva, é o ápice do prazer que a cultura pode proporcionar. E hoje, por motivos óbvios, as pessoas não podem, as pessoas responsáveis não estão se aglomerando, as pessoas que têm preocupação consigo e com os outros não estão se aglomerando, e a cultura, os artistas de forma geral, eles compraram muito bem eles compreenderam a necessidade de se reservar. E está cada um rebolando da forma como dá, como a vida lhe coloca, né? Sei de gente que teve que dirigir aplicativo, sei de gente que montou bolo de pote, pão caseiro para vender e tal. Sei de gente que desencanou e foi fazer EAD de direito para prestar concurso. A vida é dura, né, velho? A vida é dura e os boletos não param de bater na porta. Então, assim, o cara precisa viabilizar a subsistência. Enquanto políticas públicas, né, teve a Lei Aldir Blanc, né, aprovada pelo Congresso Nacional, que em Goiás faltou empenho para aplicação. Ela não aconteceu a contento. Em outras unidades da federação tiveram uma competência maior na aplicação e na execução dos recursos destinados a cada estado, recursos da União destinados aos estados, que fazem a aplicação em projetos. Goiás, você perguntou particularmente do estado de Goiás, né? Goiás ficou aquém, Goiás não correspondeu nessa aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, o que é uma pena para o segmento, mas é um cenário de muita, muita dificuldade, algo que já não é fácil. É uma vida muito áspera, é uma vida prazerosa, porque você trabalha com aquilo que realmente lhe faz acordar rindo. Mas nunca foi fácil fazer cultural. Nesses dias pandêmicos é muito pior, porque de fato não garante o básico, não garante um carrinho de supermercado, sabe, Diogo? Pablo, eu acho que talvez uma complementação que eu faria a incerteza que nós ainda estamos sujeitos, né? Sim. Porque nesse praticamente 1 ano e meio de pandemia, nós ainda temos muitas incertezas sobre tais políticas, seja na educação, seja na cultura, na economia. Isso não facilita, na verdade, só piora, né, a nossa situação. Bom, chegamos à nossa última pergunta, o programa é bem rápido. A informação ela pode ser vinculada por diferentes formatos, mídias e processos informativos ou comunicativos. E conseguir realizar essa leitura crítica, tanto das informações que nós recebemos, quanto da fonte, é um dos desafios da educação. E tem relação com a construção da cidadania na sociedade.
as universidades públicas, os institutos federais, a Lei Rouanet, a vacina, o serviço público, né, eles estão sendo atacados por complexos sistemas de produção e disseminação de notícias falsas. Pablo, quais as consequências desses instrumentos de desinformação para a nossa sociedade? Cara, primeiro, gente acreditando cada vez mais em teorias estapafúrdias, realmente, assim, coisas que a gente imaginava que seriam páginas viradas do desenvolvimento técnico, científico da humanidade mesmo, a gente volta tendo que debater Terra plana, por exemplo, né? Chega num nível cômico do esdrúxulo, realmente. Então, assim, as consequências são polarizações um pouco mais intensas, as consequências são uma radicalização em nichos que antes eram muito dispersos, muito isolados nos grupos sociais, era o Zé Doidinho de cada cidade, como o Humberto coloca, né? E agora, por meio das redes, eles conseguem se conectar em grupos, e o grupo ele tem uma capacidade de se retroalimentar em convicções, até mesmo as estapafúrdias, como eu coloquei. Então, as consequências é um cenário de maior complexidade, um cenário de um desafio maior, embora, e aí, assim, eu estou colocando o lado vazio do copo, Júnior, agora deixa eu colocar o lado cheio do copo. Embora nunca tivemos também um período tão longo, por exemplo, sem conflitos bélicos na Europa. A comunidade europeia, por exemplo, a União Europeia deu conta disso. Por exemplo, a longevidade do ser humano nunca foi tão longa quanto agora, nunca ela foi tão extensa. A violência, que parece que perdeu o controle e tal, não sei o quê, nós nunca vivemos, o mundo nunca foi um lugar tão seguro para se viver quanto agora. Então, para você ver que é complexo. Você olha o copo, a gente parece que só querer olhar a parte dos problemas e das dificuldades, mas, por outro lado, existe algo sendo construído que se balanceia nessa dicotomia eterna e infinita que o ser humano cara, de ser tão brilhante, tão genial para algumas coisas, tão surpreendente, mas, por outro lado, tão primata ainda, que seria melhor voltar para a árvore do que fazer o que faz. É complexo, cara, é complexo. Só um exemplo, né, cara, eu percebi isso na Europa, cara, sabe, assim, eu tava lá em Amsterdã, eu e minha mulher, a gente visitando o museu do Van Gogh, cara, aquela beleza, aquela maravilha, você embasbacado, assim, com o que o ser humano consegue fazer de belo, de impactante, e aí a gente visitou, até arrepia, cara, sabe, assim, que me emociona mesmo, visitou o museu da Anne Frank, que agora se envolveu numa polêmica, tá, tudo. Aí, cara, você sabe o que é você sair com vontade de morrer, cara, do museu, assim, sabe, vontade de chorar, assim, agora, sabe, isso é muito emocionante. Aí você vê aquela sociedade que funciona tão bem quanto a sociedade holandesa, sabe, essas pessoas de bicicleta, respeitando tudo, fala assim, cara, essa mesma humanidade que dá conta de produzir um Van Gogh, essa sociedade, o ser humano, consegue promover uma barbárie que foi esse Holocausto. Você entende, assim, um tanto que é complexo, no mesma cidade, no mesmo espaço físico, velho. É muito louco, cara. É muito louco, e a gente retoma discussões pós esse período, né, Paulo, com Hannah Arendt, essa banalização, né, que nós estamos tendo do ódio, da maldade, é loucura, é como você fala. Eu também fico emocionado, tive a mesma experiência com você, que você teve, na verdade, essa complexidade e as contradições. Pablo, nosso agradecimento de toda a equipe do Matutando pela sua participação hoje. Eu agradeço pela contribuição, pelas informações e pela comunicação que você fez hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Johnny, é um prazer, insisto, sempre conversar com a Escola Técnica. Nunca vai ser IF, no meu coração vai ser sempre Escola Técnica, nunca vai ser IFG. Não, tem coisas que não mudam. Não tem como, entendeu? É o que está tatuado no meu coração, na minha alma, então não tem como mudar, e sempre ao dispor da Universidade Federal de Goiás, um espaço que eu devo tudo que eu sou a essas duas instituições, Escola Técnica e o UFG, então sempre que precisar, sempre pronto, eu estou ao dispor. Muito obrigado pelo convite, espero ter acrescentado algo para a sua audiência. Com certeza. Hoje, nós matutamos com o jornalista Pablo Cossa sobre comunicação social, jornalismo e pandemia. Você pode se aprofundar mais sobre o assunto com algumas sugestões de leitura. O livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, de Rutger Habermas, o livro Notícias do Planalto, de Mário Sérgio Conte, e a tese Rádio, Ficção e Realidade,
Repensando a Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Aproveitamos para reiterar o convite para que todos participem do projeto Arquipélago de Memórias, um projeto que está coletando depoimentos em áudio de professores, estudantes e familiares sobre a pandemia da Covid-19. Está afetando a nossa vida. Esses depoimentos formarão um banco de dados e constituirão cápsulas de memória. Para acessar, digite Arquipélago de Memórias UFG. Participe! E no próximo programa matutaremos sobre os desafios do ensino superior em tempos de pandemia, com as professoras Ada Chalar e Rose Almas. Não percam, esperamos todos vocês.